Fala, combatentes! Vamos guerrear mais uma vez contra essas bancas extremistas, hoje tratando sobre o crime de lesão corporal. Lesão corporal que tem previsão no artigo 129 do Código Penal e determina o seguinte: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Tem objeto jurídico a integridade física em sentido amplo, senhores. Por quê? Porque aqui abrange não só a integridade corporal, mas também a saúde mental da vítima. O objeto material é o ser humano, a pessoa com vida. Em relação ao sujeito ativo e passivo, é um crime bicomum, porque não é exigida nenhuma qualidade especial, tanto do sujeito ativo, bem como do sujeito passivo. E o sujeito passivo ele se confunde com o próprio objeto material. Por quê? Porque sobre a vítima vai ser realizada a perícia, a fim de constatar a relevância ou não daquela gravidade da lesão, conforme artigo 158 do Código Penal, Código de Processo Penal. Porque quando o crime deixar vestígios, é necessária a realização da perícia. Um aspecto relevante para os senhores é a questão da diferenciação entre o crime de lesão corporal e a contravenção penal da vias de fato. Por quê? A lesão corporal ela é mais grave e a prática da vias de fato ela é subsidiária. Subsidiária por quê? Porque se não for caracterizado uma lesão corporal, aí vai ser aplicada as vias de fato. Um exemplo, eu levo um soco no rosto. Essa lesão, ela vai desaparecer em menos de uma hora? Não. Vai trazer algum aspecto jurídico para a minha vida? Vai trazer um constrangimento. Me andar na rua, o pessoal vai perguntar: o que foi isso? Você levou uma pancada assim, apanhou, brigou na rua? Agora, se eu levo um tapa no rosto, essa lesão vai trazer uma relevância jurídica? Vai, mas de menor monta. Por quê? Porque a vias de fato, ela desaparece. Depois de meia hora, no máximo uma hora, essa rubefação, ou seja, esse tapa que eu levei, ele vai desaparecer. Já um soco no rosto, não, ele vai perdurar por alguns dias. É por isso que a doutrina classifica a lesão corporal como um crime não transeunte. Transeunte. Por quê? Porque essa lesão, ela não desaparece, ela vai permanecer. Ou seja, vai haver um aspecto relevante aqui, né? Agora é o seguinte, a lesão corporal leve, que tem previsão no caput, ela é um crime de menor potencial ofensivo. A ela se aplica todas as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099. Um aspecto agora de muita importância para os senhores é que também a lesão corporal ela é subsidiária em relação aos aspectos do parágrafo 1º e 2º do Código Penal. Porque o parágrafo 1º vai tratar sobre a lesão corporal de natureza grave e o segundo vai tratar sobre a lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque geralmente a lesão corporal leve ela é representada por danos superficiais, alguns danos superficiais que não traz tanta repercussão clínica. Exemplo, a equimose, que é um soco que eu levei no rosto, um hematoma, uma escoriação. Muitas vezes a lesão corporal leve ela vai dispensar a questão do exame direto, ou seja, às vezes, ao invés de o médico perito analisar a própria vítima, a lesão em loco, ele vai analisar o prontuário médico, ou seja, é um exame indireto. Isso aqui tem previsão na Lei 9.099,
Isso aqui é uma previsão na Lei 9.099 e isso aqui sempre cai em concurso, viu? Em primeira fase. Observar isso aí, que isso aqui é importante para os senhores. Agora, uma diferenciação entre a lesão corporal grave e gravíssima é que existe um paralelo aqui, existe uma lógica aqui em relação a esse quadro. Por quê? Porque na grave, a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias tem uma muito parecida com ela, uma lesão que é muito parecida com ela, mas é que é de natureza gravíssima, que é a incapacidade permanente para o trabalho. Ou seja, aqui é uma incapacidade parcial, ou seja, momentânea, e aqui é uma incapacidade permanente. A debilidade aqui é permanente de membro, sentido ou função, é grave, mas a perda ou inutilização de membro ou sentido ou função vai ser gravíssima, porque aqui é uma perda ou inutilização. Aqui não, é uma debilidade. Já a questão da aceleração de parto, existe também uma que é muito parecida com ela, que é o aborto, que é gravíssima. Mas quando você observar aqui a questão do aborto, se o agente ele tinha realmente a intenção de causar um aborto na vítima, ele não vai responder pelo crime de lesão corporal, mas sim pelo crime de aborto, que está previsto lá no artigo 124 e seguintes, 126, que trata realmente sobre a lesão, o aborto provocado por terceiro. Agora, nesses aspectos aqui, na questão do perigo de vida ou da enfermidade incurável ou deformidade permanente, não tem paralelos entre a grave e a gravíssima, mas ressaltando que, dentre essas que não têm repercussão, a única que se aplica aqui a grave é o perigo de vida, porque a enfermidade incurável ou deformidade permanente vai para a gravíssima. Outro aspecto aqui que a gente tem que atentar é o parágrafo 3º, quando trata da lesão corporal seguida de morte, quando há morte. Porque se não houver morte, ou bem como também não houver nenhum desses aspectos aqui da lesão corporal gravíssima e também da grave, o crime vai ser de lesão corporal leve. Sempre observarmos isso, senhores. Agora aqui, ó, no parágrafo 1º, que trata aqui sobre a lesão corporal de natureza grave, vamos observar item por item para diferenciarmos um do outro. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A ocupação habitual é tudo aquilo que a pessoa realiza com habitualidade. Exemplo, uma criança que gosta de jogar videogame, se ela sofrer uma lesão corporal, ela vai e ela passar por mais de 30 dias sem poder realizar essa atividade, haverá sim um crime de lesão corporal grave. A questão aqui do perigo de vida, aqui é necessário haver o diagnóstico. E o que seria esse? É um diagnóstico realmente do médico que constate, realmente esse cidadão levou uma pancada na cabeça, ficou respirando por aparelhos ali durante um período e correu sério risco de vir a falecer. Ou seja, não é possível haver um prognóstico, um levantamento, uma hipótese. Exemplo, eu levei uma pancada na cabeça, aí somente o juiz utilizar. Realmente, a pancada foi grave porque foi na cabeça. Não é possível, não é subjetivo. Tem que ser levado em conta aqui um critério objetivo através de uma perícia médica, realmente constatando que a vítima correu sério risco de morrer. No inciso 3º, trata sobre a debilidade permanente de membro, sentido ou função. O que seria debilidade permanente de membro, sentido ou função? Quando fala de membros, trata sobre os membros, as extremidades do corpo, os braços e as pernas. Se eu agora, em razão da lesão que eu sofri, e começo a andar de forma manco, exemplo, manco, eu tenho uma debilidade permanente, eu não consigo mais correr, isso tudo aqui vai caracterizar
uma lesão corporal grave. Já a debilidade permanente de sentido, um exemplo, a lesão é tão grave que perfura o meu olho. Qual é a debilidade que vai causar sobre essa questão aí? Vai causar uma debilidade sobre a minha visão, é o sentido. Quando fala aqui em sentido, são os 5 sentidos, é a visão, a audição, o paladar, o tato, tudo isso vai ocasionar uma debilidade. Se for órgãos duplos, exemplo, uma pancada no meu ouvido, e eu deixo de ouvir pelo ouvido direito, isso aqui vai caracterizar também uma debilidade permanente. Por quê? Porque de sentido, né? Eu vou só escutar por um dos ouvidos. Já a questão da função, quando fala em função aqui, a função, exemplo, a função renal, a função respiratória, cardiovascular. Exemplo, a função renal. Eu levei uma pancada na parte do meu tronco e feriu de tal forma que foi necessária a retirada de um dos rins. A função renal vai ser afetada. Houve uma debilidade permanente. Mas se eu não perdi os dois, observe, aqui é órgão duplo. Se eu perdi somente um, vai ficar com a debilidade permanente, mas eu vou conseguir sobreviver normal, mas com essa debilidade, né? Já no inciso 5 aqui trata sobre a aceleração do parto. A mãe que está no 8º mês de gestação, aí o marido, questão de discussão banal, vai e agride a esposa. Houve aqui uma aceleração do parto. A criança nasceu com vida, a criança sobreviveu, mas ele vai responder por uma lesão corporal grave, que tem a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Agora vamos para as características da lesão corporal gravíssima, né? Que é a incapacidade permanente para o trabalho. Aqui, quando fala trabalho, é trabalho genérico. Ou seja, se eu sou jogador de futebol, sou um craque, jogo na seleção brasileira, de repente, uma discussão na rua, briga de trânsito. Aí o meu oponente vai dar uma pancada na minha perna e em razão disso eu não consigo mais jogar futebol. Consigo ter uma vida normal, mas eu jogar futebol, a minha profissão, não consigo mais exercê-la. Isso aqui vai ser caracterizado como incapacidade permanente para o trabalho? Não. Por quê? Porque eu vou conseguir exercer outra função, quais sejam. Vou conseguir trabalhar de professor, vou poder trabalhar no escritório, na parte administrativa, não vai ocasionar nenhum problema para a questão do trabalho de forma genérica, né? Eu vou conseguir exercer outras funções. Agora, exemplo de incapacidade permanente para o trabalho é quando eu não consigo exercer nenhum trabalho. Exemplo, a lesão é tão grave que eu não consigo exercer o trabalho não consigo me readaptar para nenhuma outra função. Já a questão dessa enfermidade incurável, senhores, é aquela em que afeta a minha vida de uma forma tão grave em que eu não consiga mais exercer uma atividade básica. Exemplo, beber água. Quando eu levanto um copo, uma xícara de café para tomá-la, eu já fico ofegante. Se acontecer isso, é uma enfermidade incurável. Exemplo, houve uma lesão tão grave que afetou o meu sistema cardiorrespiratório, em que um simples levantar de uma xícara vai fazer eu ficar ofegante. Isso é uma enfermidade incurável. Já a perda e inutilização de membro, sentido ou função ocorre quando há, exemplo da perda, a perda de um membro, perdi um braço. Isso aqui já é uma lesão corporal gravíssima. A perda de sentido, exemplo, na lesão foi tão grave que foi perfurado os meus 2 olhos, eu perdi a visão. Já a questão da função, da perda ou inutilização de função, já a questão da perda da função ocorre, a título de exemplo, até aparece às vezes na mídia, a questão do membro, que não é chamado de membro, né? Algumas pessoas de forma vulgar utilizam, falam assim o nome como se fosse membro, mas é a perda do pênis.
em que a vítima tem cortado seu pênis, às vezes pela esposa, aqui a perda da função de gerar filhos, né? O homem não consegue mais gerar filhos. Aqui é a perda da função, da questão de procriar, né? A deformidade permanente é aquela que é observada de forma objetiva, em que causa constrangimento para quem é visto, mas também para quem vê. Exemplo, se você chegar em um ambiente, num restaurante, e vir uma pessoa com uma cicatriz praticamente no rosto todinho, e aquilo ali causar constrangimento tanto para você que vê, que às vezes você fica até com vergonha de olhar de novo, para não ferir, né, de certa forma, a pessoa que possui a cicatriz, e também a questão de ela ficar com vergonha só de estar nesse ambiente, isso aqui observa-se que é uma deformidade permanente. Já o aborto, senhores, é aquele em que a criança, em razão da lesão, a mãe, em razão da lesão, a criança nasce sem vida, né? Nasce em razão da lesão, sem vida ou sem viabilidade. Por exemplo, se houver uma lesão em que a mãe ainda está com a gestação está com 4 meses. A criança, em razão da não ter havido ao desenvolvimento pulmonar, a criança ela não tem como sobreviver, né? É muito difícil essa situação. A pena de reclusão de 2 a 8 anos. Já o parágrafo 3º trata da lesão corporal seguida de morte. Se resulta a morte, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado morte, né? Nem assumiu o risco de produzi-la. A pena de reclusão é de 4 a 12 anos. Exemplo, vejo meu oponente e na praia, né? Eu vejo meu oponente e de repente eu dou um soco nele, sendo que ele cai sob a areia, mas embaixo da areia não era previsível que tinha ali uma pedra, ou seja, a areia da praia cobriu aquela parte de pedra, um concreto ali. E o meu oponente bate a cabeça sobre essa pedra e vem a falecer. Ou seja, aqui as circunstâncias evidenciam que eu não quis o resultado, mas eu vou responder pela lesão corporal seguida de morte. Diminuição da pena. Aqui é a lesão corporal privilegiada. Que é privilegiada. Porque, rapaz, está horrível minha letra. Pelo amor de Deus. Lesão corporal privilegiada. É aquela em que o agente ele vai responder com a causa de diminuição de pena, fazendo um paralelo até mesmo com o crime de homicídio privilegiado, aquela em que se o agente, por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, ele comete esse crime. O juiz vai reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. O juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Excluir essa parte aqui, porque isso aqui não existe mais, né? Esse valor monetário. Ou seja, o juiz poderá substituir a pena de detenção pela de multa, agora aqui em real, que vai ser utilizado a moeda atual, né? Monetária, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, se houver a lesão corporal privilegiada ou se as lesões forem recíprocas, ou seja, o juiz vai substituir, poderá, né, substituir a pena. Lesão corporal culposa ocorre. Aqui é muito, muito simples. Exemplo, eu estou podando uma árvore e de repente eu lesiono meu sobrinho. Isso aqui eu vou responder pela lesão corporal culposa, uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano, mesmo que as
circunstâncias levem a, exemplo, a debilidade permanente ou até mesmo a perda de um membro. Porque quando falo lesão corporal culposa, ela não faz a distinção se houve uma lesão corporal grave, gravíssima ou leve. Ela simplesmente vai observar a questão da culpa, né? Porque houve uma inobservância de dever de cuidado pelo agente, pelo sujeito ativo, em razão da negligência, imprudência ou imperícia. Agora vamos para causa de aumento de pena, que tem previsão no artigo, no parágrafo 7º, que a pena é aumentada de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121. Quando fala aqui no parágrafo 4º, ela faz a distinção entre a causa de aumento de pena entre dolo e culpa, né? Se for doloso contra a vítima menor de 14 anos ou maior de 60, né? E a pena será aumentada de 1/3. E também na questão do grupo de extermínio ou milícia, aqui no parágrafo 6º do artigo 121. Se eu cometer esses crimes a título de dolo, a pena vai ser aumentada de 1/3, né? Em razão dessas circunstâncias que eu citei para os senhores. Agora, se houver culpa, de acordo com o parágrafo 4º, em razão da inobservância das regras técnicas, bem como houve fuga para se omitir, né, da responsabilidade penal, também vai ser aumentada de 1/3. Exemplo da questão aí que eu estava podando a árvore que atingiu meu sobrinho, né? Se houve uma inobservância de regra técnica, eu poderia responder pela lesão corporal culposa com a causa de aumento de pena. O parágrafo 8º trata aqui sobre o aspecto do perdão judicial, né? Que aqui no parágrafo 5º do artigo 121 trata sobre o perdão judicial. Ou seja, se eu lesionei o meu sobrinho e as consequências desse ato foram tão gravosas para mim, o juiz poderá perdoar judicialmente por essa minha conduta. Na questão do parágrafo 9º, trata sobre a violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Isso daqui, ele só vai ser aplicado no que tange a lesão corporal leve. Lesão corporal leve, viu? Porque ela vai qualificar em razão das pessoas que foram atingidas pela minha conduta. Ou seja, aqui ela não vai mencionar os aspectos lá do parágrafo 2º e 3º. Porque aqui, quando fala do parágrafo 2º até o 3º, já vai para um aspecto da causa de aumento de pena. Que aqui, ó, no caso, os casos previstos no parágrafo 1º ao 3º, que é a lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte. Se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, ou seja, nessas aqui, aumenta-se a pena de 1/3. Ou seja, eu vou e cometo um crime de lesão corporal contra o meu pai. Exemplo, vou lesionar meu pai. Essa lesão corporal faz com que ele perca um dos membros, ou seja, é uma lesão corporal gravíssima. Ou seja, além de eu responder pela causa de aumento de pena, pelo crime de lesão corporal gravíssima, lá do parágrafo 2º, vai ser aumentada a pena de 1/3. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada também de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Aqui é deficiência física ou mental. Porque quando falou deficiente aqui, ele não tratou especificamente, então inclui essas duas hipóteses.
Então, vai aumentar a pena de 1/3 se a vítima for ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem tenha convivido, né? Conviva ou tenha convivido. Ou ainda prevalecendo das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. É uma empregada, uma pessoa que eu recebo na minha casa e a título de hospitalidade eu deixo permanecer por alguns dias em casa. Se essa pessoa for deficiente, eu vou responder pelo crime de lesão corporal com essa pena de 3 meses a 3 anos, aumentada de 1/3 se ela for deficiente. Agora aqui na questão do parágrafo 12, né? Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrita nos artigos 142 a 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena aumentada de 1 a 2/3. É o agente que comete o crime só porque vê um policial na rua e não gosta em razão da função dele e o agride. Ele vai responder por uma causa de aumento de pena de 1 a 2/3. Aqui abrange não só a leve, mas abrange também a grave, a gravíssima e até mesmo a seguida de morte. Ressaltando que se houver lesão corporal gravíssima, ou seguida de morte, ou seguida de morte, o agente vai responder pelo crime na forma hedionda, lá previsto na Lei 8.072. A Lei 8.072 que trata sobre os crimes hediondos. Agora vamos lá. Por fim, aqui o parágrafo 13 fala que se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2A, segundo A do artigo 121, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Aqui fala sobre lesão corporal leve, se for em razão da condição do sexo feminino. O que é que diz o parágrafo 2A? Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Ressaltando também que a súmula 536 do STJ proíbe os benefícios da Lei 9.099 aos acusados dos delitos sujeitos à Lei Maria da Penha. Ou seja, mesmo que seja lesão corporal leve ou até mesmo culposa, não se aplica nenhuma medida despenalizadora prevista na Lei 9.099, se for contra mulher em razão dessas circunstâncias, senhores. Agora vamos aqui para fazer aqui 2 questãozinhas aqui para os senhores, para massificar um pouco mais o tema. Vamos lá. FGV, um concurso realizado no ano 2022 para inspetor de polícia do Rio de Janeiro. O Código Penal conta com um dispositivo cuja finalidade é coibir violência doméstica, entendida esta com a prática de delito de lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Artigo 129, parágrafo 9º, que tratando aqui justamente aquela violência doméstica lá que foi mencionado anteriormente. Sob essa norma, é correto afirmar que a lesão imposta é de natureza unicamente leve, dando margem a um tipo qualificado, mas não pelo resultado. Aqui, senhores, já achamos a resposta, porque realmente a lesão corporal lá no artigo 129, parágrafo 9º, vamos lá voltar aqui. Cadê aqui a questão do 9 aqui, ó.
Vamos lá. Se a lesão for praticada contra ascendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou com quem convive ou tenha convivido, prevalecendo as relações domésticas de coabitação hospitalidade. Aqui, ela menciona simplesmente que é a lesão corporal leve. Por quê? Porque ela qualifica em razão dessas circunstâncias, aumentando o preceito secundário no que tange aspecto da pena mínima e da pena máxima. Então, achamos a questão. Ela qualifica qualifica somente pelas circunstâncias pessoais da vítima, né? Então, a resposta é a letra A de avião. A letra B, vamos ver o erro das próximas, né? A qualificadora da violência doméstica pode ser aplicada aos casos de lesão corporal culposa? Não. Nessa daqui não, porque aqui ela fala só sobre a lesão corporal lá do caput, que é a lesão corporal dolosa. A qualificadora da violência doméstica pode ser aplicada aos casos de via de fato? Não. Aqui ele está utilizando a analogia em Malamparte. Isso é impossível, senhores, no que tange às normas de direito penal. Isso não pode. A qualificadora de violência doméstica não pode ser aplicada aos casos de parentalidade socioafetiva? Pode sim, pode sim. Até porque a questão aqui ela não menciona se é consanguíneo ou não. Ou seja, aplica-se sim. A qualificadora da violência doméstica pode ser aplicada a todas as relações de convivência cotidiana? Não. Somente a relação doméstica. Vamos aqui voltar para cá. Somente no que tange a, aqui, ó, a relação de coabitação ou de hospitalidade. Relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Ou ainda que conviva ou tenha convivido. Então, a questão está erradíssima, essa letra E. Vamos agora para a última questão, que trata sobre um concurso feito também pela banca FGV do ano 2023 para a Guarda Municipal. Vamos lá. Tadeu. Vamos desenhar aqui, ó. Tadeu é guarda municipal. Aqui é Tadeu. Tadeu é guarda municipal, é GCM, Guarda Civil Municipal. Ele foi agredido por quem? Por Matheus aqui, ó. Em patrulhamento de rotina, abordou sem qualquer excesso e inconformidade com a lei o cidadão Matheus. Matheus é o agressor. Que é Matheus, ó. Matheus, vou até botar um bonezinho nele aqui, porque esse Matheus aqui, ele é um mala sem alça. O boné feio da moléstia, mas é ele aqui, pronto. Ele vai e desfere algumas lesões contra Tadeu, que é o Matheus, é um mala. Inconformado com a abordagem, né? Ele desferiu, agrediu Tadeu, causando lesões que afastaram o guarda municipal do serviço por mais de 30 dias, ou seja, ele ficou por mais de 30 dias hospitalizado, esse Tadeu aqui. Tadeu, o guarda municipal. Observa-se o seguinte, nas assertivas. Letra A. Matheus praticou crime de lesão corporal de natureza leve? Não, senhores. Porque ele ficou por mais de 30 dias afastado. Isso aqui é o quê? É grave. Então, letra B. Praticou crime de lesão corporal de natureza grave? Sim, já achamos a resposta. Letra B. Agora vamos para os erros das outras questões. Praticou crime de excesso de exação? Não. Isso aqui é crime que trata lá os crimes contra a administração, crimes praticados por servidor público, né? Pode receber pena de multa em substituição à pena de detenção? Nunca. Porque quando fala lá naquela questão da substituição é no caso das lesões recíprocas, né? E praticou crime de infanticídio? Não tem nada a ver. Então, senhores, a resposta mesmo é a letra B. Então, vamos lá, senhores, continuando, que o concurso vem para os senhores, desde que os senhores foquem e não percam tempo vendo besteira, sem distração. Hoje o mundo está aí para nos distrair. Então, se a gente focar realmente naquilo e estudar com coerência, com constância, mas seguindo aquilo que a gente mais preza, né, que é o foco, né? É o foco.
vocês vão chegar lá. Então, boa sorte para os senhores, fiquem com Deus e até mais.